Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 11 de setembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje são as diferentes formas de se praticar Umbanda. Se você quiser ouvir outras reflexões, acessa youtube.com/medium de Umbanda e curta também a nossa página no Facebook. facebook.com/medium de Umbanda, onde você vai ter acesso a textos exclusivos, ok? Então, muito bem, diferentes formas de se praticar Umbanda. Às vezes, converso com pessoas que demonstram uma certa estranheza por terem visitado alguns terreiros e percebendo que não são iguais. E como pode isso? Não é tudo Umbanda? Então os terreiros não deveriam ser todos iguais? E na verdade não. Diferença é normal em matéria religiosa. Em todas as religiões nós vamos encontrar segmentos que têm práticas diferentes. Eu vou citar aqui apenas um exemplo. Vamos pegar o cristianismo. Muita gente associa cristianismo com igreja católica ou com igreja evangélica, mas o cristianismo é muito mais do que isso. Então, a gente tem uma religião chamada cristianismo. Dentro do cristianismo, uma fatia é católica romana, outra fatia é protestante, outra fatia é ortodoxa e assim vai. Se você visita uma igreja católica, apostólica, romana, você vai ver os trabalhos sendo feitos de uma forma. Se você vai numa igreja protestante, luterana, os trabalhos vão ser bem diferentes. E aí, não é tudo cristianismo? Não devia ser tudo igual? Então por que é tão diferente assim? Porque diferença é normal em religião. Elas são cristãs porque elas partem de uma premissa única, que é a Bíblia. A partir da Bíblia, cada movimento tece as suas próprias compreensões, a sua própria visão de mundo e por isso elas se diferem. Elas têm uma raiz em comum e essa raiz que define o seu movimento como sendo cristianismo. Em relação à Umbanda é a mesma coisa, só que a Umbanda ela não tem um livro sagrado, ela não tem um livro base, mas ela tem alguns conhecimentos e alguns rituais que são básicos, independentes do terreiro. Por exemplo, independente do terreiro tem congá, tem defumação, tem um preto velho, tem uma vela acesa. Entende-se que a manifestação do espírito é para caridade, deva ser gratuita e por aí vai. Então não importa qual a vertente de terreiro, você sempre vai achar esses elementos, esses ensinos, que na Umbanda são chamados fundamentos, que fazem parte inclusive de vários pontos cantados. A Umbanda tem fundamento, é preciso preparar, a Umbanda tem fundamento, é preciso estudar. Então, esses fundamentos são a coluna que sustenta o edifício da Umbanda. Conhecendo esses fundamentos, que eu não vou citar todos aqui, mas é fácil de encontrar, é muito fácil de encontrar, então nós estamos falando de Umbanda. Saiu dos fundamentos, aí é preciso considerar a liberdade que cada vertente tem para trabalhar a sua própria maneira. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Certa vez eu fui convidado para conhecer um terreiro e aceitei. Como até hoje faço, geralmente aceito os convites e vou visitar as casas para ver formas diferentes de trabalhar. Quando eu cheguei nesse terreiro, a primeira coisa que eu vi é que não havia a palavra Umbanda na sua fachada. Estava escrito Centro Espírita. Achei aquilo curioso, Centro Espírita Oxalá, ou alguma coisa assim. Quando eu entrei no terreiro, eu observei nas paredes fotos de Kardec, Chico Xavier, frases de Emmanuel, André Luiz, ou seja, estava evidente uma presença muito forte do Espiritismo naquele terreiro. Mas à frente observei um congá maravilhoso, muito bonito,
com imagens católicas grandes, a presença dos elementos, ali as pedrinhas e tudo mais. Então, um congá muito típico da Umbanda. Os trabalhos foram começar. E o que eu notei? A porta não era fechada, como é comum aqui na região. Vai começar os trabalhos, fecha a porta e começa o trabalho. Não, a porta ficava aberta. A todo momento entravam e saíam pessoas. Diferente, pelo menos diferente do que eu faço. Quando começou a abertura, teve a defumação, o que eu percebi? Uma presença muito forte das orações, ao invés de pontos cantados. Haviam pontos, mas eram poucos, sendo a maior parte da abertura oração. Então, eram orações e orações e orações, parava, cantava um ponto, orações, orações, orações. E o que eu notei? A abertura do trabalho durou mais de meia hora. Alguns poucos pontos sendo cantado e orações, foram mais de meia hora. E era um trabalho de caboclo, então vieram os caboclos, se manifestaram. Outra observação, as entidades não riscavam ponto, não firmavam com vela, não firmavam com água. Havia apenas uma pequena vela, uma vela palito, e um copo com água no congá. O congá era imenso, ia do chão até o teto, ocupava uma parede inteira, mas havia apenas uma vela branca e um copo com água firmado no chão. Nenhum ponto riscado. Muito bem, as entidades chegaram, muito, digamos assim, calmas, né? Não, até se ouvia um brado ou outro, mas bem baixinho, né? Daquela força, aquele vigor dos caboclos. Então, cada caboclo pegou um raminho de erva, colocou na mão. Outro ponto que eu observei, as entidades não fumavam charuto. Elas não fumavam. E começava o trabalho de passe. O trabalho de passe acontecia, como normalmente acontece. As entidades falavam naquele jeito meio caboclês mesmo, dando consulta. E foi uma excelente consulta para mim. Eu ouvi aquilo que eu precisava ouvir. A entidade falou certinho sobre o meu estado de saúde, o que eu precisava fazer para melhorar e etc. E, terminado o passe, era só sair e ir embora. A porta ficava aberta. Bom, isso é bem diferente do que normalmente eu vejo aqui na cidade. Agora, a minha pergunta a você que está me ouvindo é: tá errado ou tá certo? E a resposta é claro que tá certo. Não tem nada errado. Esse é apenas um jeito de trabalhar. É o que nós podemos chamar, e que normalmente se encontra na internet, classificado de umbanda branca. Não tinha atabaque, não batia palma, os médios estavam todos de branco, e tudo muito simples, um terreiro muito simples, muito limpinho, muito bonito, mas absolutamente simples. A entidade não fuma, a entidade não risca ponta, a entidade não firma vela. Uma umbanda mais kardecista, né? Eu acho que da classificação da internet que a gente acha essas listas, acho que encaixaria mais como uma umbanda kardecista, então fica aí a correção. Mas eu recebi uma excelente consulta. Como eu sou médium sensitivo, eu senti a presença das entidades. Então eu tenho certeza que o médium estava incorporado. Então como pode estar errado? É claro que está certo. É o jeito deles trabalharem. Não é o único, não é o melhor, não é o pior. É apenas um jeito que é bem diferente da forma como eu trabalho, que pode ser bem diferente da forma que você que está ouvindo aí trabalha. Agora, por que eu vou dizer que está errado só porque é diferente? Eu pergunto, ali não havia entidade? Os médiuns não estavam mesmo incorporando? Não há uma chefia espiritual ali? Então, se aquela chefia determinou que aquele trabalho seja daquele jeito, então como eu posso dizer que está errado?
é para a caridade. Vieram os caboclos, atenderam todas as pessoas. Eu saí dali melhor do que quando eu entrei. Não paguei por nada. Fui bem recebido. Tá tudo certo, tá tudo coerente com a Umbanda. É apenas uma forma diferente da qual eu trabalho. Então, quando nós vamos em terreiros diferentes e nós vemos formas de trabalho diferentes, a gente tem que aceitar que está correto para aquela casa, para aquele conjunto de pessoas que tem aqueles valores, aquelas tendências. Um trabalho de Umbanda só está errado quando se fere os fundamentos da Umbanda. Enquanto não está ferindo os fundamentos, tudo faz parte da diversidade. E isso é uma das coisas que eu acho mais bonita na Umbanda. Essa flexibilidade para que cada terreiro se ajuste às experiências dos trabalhadores daquela casa, com as tendências daquela casa, e então trabalhe de acordo com a visão de mundo e valores daquela casa. Ora, se eu pego esse médium que trabalha nesse terreiro, sei lá, uns 30 anos, é um terreiro antigo, tem mais de 40 anos de funcionamento, e eu levo esse médium para um terreiro de Umbanda ou Molocô, ele vai se sentir muito estranho, provavelmente, observando rituais totalmente diferentes daquela simplicidade lá do centro dele. E se eu pego um médium de Umbanda ou Molocô e levo para esse terreiro, esse médium talvez se sinta deslocado também, sentindo falta da complexidade, da elementaridade africana que ele está acostumado lá no terreiro Molocô dele. E aí, quem que está certo? E quem que está errado? Não, ambos estão certos. Desde que trabalhando para a caridade, seguindo os fundamentos da Umbanda, a diversidade só vem para somar. Então, quando às vezes vejo pessoas brigando, querendo impor, o jeito certo de trabalhar é esse, o jeito certo é aquele, o batismo que vocês fazem está errado, porque esse ritual que vocês fazem não é assim que faz, porque eu sei qual é o correto, porque lá no meu terreiro é assim, e meu terreiro tem 80 anos, isso não quer dizer absolutamente nada. Seu terreiro pode ter 500 anos. Isso não significa nada. Ele não é melhor, nem é pior do que aquele que surgiu tem um mês. É apenas diferente. Então eu sempre costumo dizer às pessoas assim, tem entidade manifestando? Você sentiu firmeza no que a entidade diz? Senti. Então aquele terreiro tem chefia espiritual. Se aquele terreiro tem chefia espiritual, então aquela chefia espiritual é a única que deve dizer como aquele terreiro deve trabalhar. Não eu, nem nenhum canal ou pessoas que você nunca viu num grupo de Facebook. Devemos respeitar a diversidade da Umbanda, porque isso é uma das suas características, isso fortalece, não enfraquece a religião. Isso nos torna mais fortes, porque possibilita que cada pessoa encontre uma casa que tenha uma pegada ou mais espírita, ou mais católica, ou mais evangélica, ou mais esotérica, ou mais africana, ou mais indígena, de acordo com as suas tendências, de acordo com as suas características, de acordo com aquilo que a pessoa busca. Ou seja, tem terreiro com abertura para todo mundo. Só não trabalha quem não quer, só não vai para frente na Umbanda quem não quer, só não é feliz na Umbanda quem não quer. Então vamos deixar de lado essas bobeiras de ficar dizendo terreiro certo, terreiro errado, e vamos pensar mais em conjunto. Vocês podem notar que eu procuro evitar assuntos específicos aqui no canal. Como assim assuntos específicos? Práticas, por exemplo, que eu faço no meu terreiro. Porque eu sei que de um terreiro para outro muda tudo. Eu procuro concentrar as reflexões em conteúdos que possam ser úteis ao médium, independente da vertente com a qual ele trabalhe. Esse é o objetivo. Produzir conhecimento que possa ajudar o maior número possível de médiuns.
e focar menos em particularidades. Então, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/médium de Umbanda. Um abraço a todos.